cada ano, o Senado abre as portas para estudantes experimentarem a vida parlamentar. É o programa Jovem Senador. E quem vai nos explicar como funciona são nossos convidados, Márcia Yamaguchi e Aguirre Silva, ambos da Secretaria de Relações Públicas aqui do Senado. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Cidadania. E como surgiu esse programa do Jovem Senador? O projeto começou em 2008 com um concurso de redação. Então, inicialmente, a proposta era que os estudantes, o Senado pudesse estimular o debate sobre alguns temas que nós consideramos importantes, como civismo, cidadania, participação política. E 3 anos depois, nós começamos a pensar que talvez fosse interessante integrar uma outra experiência, um outro tipo de vivência, porque esses jovens vencedores do concurso de redação vinham a Brasília, recebiam a premiação, participavam de uma cerimônia, mas voltavam, né? E a gente resolveu, nós e toda a casa, né, a Secretaria-Geral da Mesa do Senado, a área de Relações Públicas, decidimos enriquecer mais essa experiência do jovem aqui em Brasília. Então, além de receber a premiação do concurso de redação, eles também começaram a ter experiência de como é a vida de um parlamentar, de um senador, né? E começaram a propor projetos de lei, a discutir projetos exatamente como o senador faz, né? Então, durante uma semana, eles permanecem aqui em Brasília, ficam aqui em Brasília, tendo essas experiências, e tem sido muito interessante ver que a cada ano, nesses últimos 7 anos, a qualidade dos debates e da participação desses jovens tem aumentado significativamente. Que eles participam, eles elegem uma mesa diretora, se dividem em comissões, é bem espelhado mesmo no que o senador mesmo faz, não é isso? A ideia do projeto, o objetivo do projeto é justamente esse, o jovem senador, o estudante que está representando a sua unidade da federação, vem a Brasília e vivencia a experiência de um senador da República. Então, por exemplo, na semana presencial que eles vêm a Brasília, eles participam de uma posse, né? Então eles prestam um juramento constitucional, compromisso constitucional, eles elegem a mesa jovem, que é composta pelo primeiro presidente, segundo vice-presidente e primeiro e segundo secretários. Então, é uma mesa bem espelhada aos trabalhos da mesa diretora do Senado Federal. Além disso, eles trabalham em 3 comissões especiais. Cada comissão é composta por 9 jovens senadores e eles debatem temas de interesse. Ao longo desses 7 anos de projeto Jovem Senador, nós identificamos que os temas abordados nessas comissões são muito voltados para a realidade deles, que são temas voltados para a educação, meio ambiente, a questão de segurança. E o último dia, que a gente chama de atividade deliberativa, que é a votação final dos projetos, acontece no plenário do Senado Federal, assim como também acontece no trabalho do senador, né? Então, é uma votação final dos projetos trabalhados nessas 3 comissões. Nós temos até imagens dos jovens aqui no plenário do Senado, né? Vamos dar uma olhadinha aí nesse vídeo. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Essa é a mesa jovem dentro do plenário. Interessante é que o próprio secretário-geral da mesa e os seus adjuntos são as pessoas que auxiliam no trabalho da mesa jovem, que é bem o reflexo do trabalho também da comissão da mesa do Senado Federal. Então, eles seguem os mesmos procedimentos, o mesmo ritual, igual os senadores mesmo. Eles são orientados pelos consultores legislativos também, nas comissões. Até com relação à redação, né, tudo. Exatamente, porque para você ter um projeto de lei, você tem que ter um determinado tipo de redação, né, que é diferente de um outro texto, né, e eles são auxiliados, inclusive, nesse aspecto. Porque esses projetos que eles sugerem
podem ser analisados e podem se transformar efetivamente em projetos de lei, né? Inclusive 3 deles já foram aprovados pelo Senado e agora estão em análise na Câmara dos Deputados. Toda a produção legislativa dessas 3 comissões é encaminhada para a CDH, que é a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, e entra como sugestão. E lá, essas sugestões aguardam até a comissão determinar um relator, que é um senador, e o senador proceder positivamente ou negativamente pela proposição, né? Isso que a Guirra acabou de falar, nós temos 45 proposições produzidas no projeto Jovem Senador, 40 foram aprovadas, 5 arquivadas, e dessas 43 já foram aprovadas pelo Senado e agora, neste momento, estão na Câmara dos Deputados. Então, eles seguem a mesma tramitação que uma sugestão popular. Exatamente. Regular. Imagina você, com 17 anos, que é mais ou menos a média de idade desses estudantes, ter um projeto de lei, né, de sua autoria tramitando pelo Congresso Nacional. Eles devem ficar bastante emocionados, bastante, né? Porque o projeto ele dá um empoderamento a esses jovens, né? A importância da juventude ter a participação na vida política mesmo do país. E é interessante que já houve até um jovem senador que resolveu mesmo virar político, se candidatou e foi eleito, né, vereador. Exatamente, ele foi eleito nas eleições de 2016, foi eleito vereador pelo município de Parelhas, no Rio Grande do Norte, né? E então, assim, é muito interessante ver que, de repente, esses jovens vindo para Brasília talvez descubram vocações, né? E uma delas está ligada à participação política, até com um mandato né, eletivo. E eu tenho certeza que nos próximos anos nós até, quem sabe, possamos ver esses jovens senadores se elegendo senadores efetivamente, né? A gente tem até aqui um depoimento, uma gravação com esse rapaz que foi eleito vereador. Vamos ver o que ele diz. Eu pretendo seguir uma carreira política e imaginava em conhecer a capital do país, já quando eu tivesse ingressado, engajado na política, como vereador, alguma coisa. Você vê, no caso dele, ele já tinha essa ambição, né? Assim, mas não imaginava que chegaria tão cedo, né? Assim, jovem, vir aqui a Brasília. Como funciona a seleção, quando eles fazem, então, a redação? E aí? Então, nós temos 3 etapas de seleção. A primeira etapa acontece na escola, em que a escola trabalha o tema proposto do jovem senador. Este ano o tema é Brasil Plural, para falar de intolerância. Então, esse tema pode ser trabalhado de uma maneira interdisciplinar, envolvendo outros professores, e a escola vai selecionar o melhor texto para representar a escola. Esse texto é encaminhado à Secretaria de Educação, em que a Secretaria, por meio de uma comissão julgadora, vai selecionar todos os textos recebidos pelas escolas e seleciona os 3 melhores textos, sem classificar. E esses 3 textos são encaminhados ao Senado Federal e aqui também, por meio de uma comissão julgadora, são selecionados os 27 melhores textos, um de cada unidade da federação, e também a comissão julgadora seleciona o 1º, o 2º e o 3º lugar da etapa nacional. São esses 27 estudantes que vêm a Brasília para poder participar da experiência de ser um senador da República. Então, é um de cada estado? Um de cada estado, um de cada unidade da federação. Sim. E a comissão julgadora, como ela é formada? Ela é formada geralmente por servidores do Senado, mas também são convidados representantes do Ministério da Educação e do Conselho de Secretarias Estaduais de Educação. E também já tivemos outros parceiros, né, que nos ajudaram nessa escolha, que é uma escolha de muita responsabilidade, porque vários critérios da redação no modelo dissertativo argumentativo precisam ser observados. E além, é claro, da propriedade do tema, se o jovem não fugiu ao tema, se ele conseguiu expor as suas ideias de maneira clara, concisa e dentro do limite de linhas que é imposto. Enfim, o modelo é muito semelhante à redação que é exigida no Enem,
Então, os jovens já são preparados para esse tipo de texto, né? E essa comissão julgadora é formada justamente para avaliar esses quesitos e selecionar e ranquear essas redações em ordem, né, de classificação. E quem pode participar? Que não é qualquer escola que está apta, né? Quais são as escolas que podem? São estudantes de até 19 anos do ensino médio das escolas públicas estaduais e do DF. Então, no começo em maio, nós encaminhamos o kit de divulgação a essas escolas, que preenchem esses requisitos, então são cerca de 20 mil escolas, para que o Senado possa divulgar o jovem senador, e a gente espera que a escola receba, né, esse material e trabalhe a redação, enfim, trabalhe todo o processo, né, para a vinda do estudante a Brasília. E além dos estudantes, alguns professores também vêm? Sim, além dos 27 estudantes, os professores orientadores também vêm a Brasília como parte da premiação, né? Aqui no Senado Federal nós temos uma programação independente em relação aos jovens senadores. Nós temos uma parceria com o ILB, né? Então o ILB ministra 3 cursos presenciais aos professores. Que é o Instituto Legislativo Brasileiro, né, que faz essa parceria. Sim, então os 3 cursos são voltados para técnicas de ensino, processo legislativo e história do parlamento. E esse ano já estão abertas, né, as inscrições, né? Como é que se procede? Isso, as inscrições começaram agora no dia 1º de junho e vão até o dia 18 de agosto. Então, nessa etapa é importante que os professores e os alunos se mobilizem para trabalharem os textos dentro desse tema que foi proposto esse ano e a escola, a direção da escola, decida qual é a redação que vai representá-la perante o Conselho, a Secretaria de Educação do respectivo Estado. E então, nós pensamos assim que esse ano, provavelmente nós teremos um aumento da participação, porque é uma tendência dos últimos anos, né? Cada vez mais escolas têm participado e têm enviado as suas redações. Então, esse é o período para que os professores e alunos trabalhem os textos e encaminhem as escolas, e aí as escolas encaminharão a redação vencedora à Secretaria de Educação do Estado. E quem tiver interessado, quiser descobrir se a sua escola é apta, se pode participar, no site tem mais informação, né? Onde buscar? Sim, senadofederal.leg.br/jovem senador, tudo junto. senado.leg.br/jovem senador. Isso. No site tem todas as informações das edições anteriores, tem a mesa diretora das edições anteriores, o perfil dos alunos, a produção legislativa que eles trabalharam nas comissões. Então, é um site bem completo e aquele aluno que está interessado, é uma boa dica, né, para que acesse o nosso site, conheça o projeto, conheça as edições passadas, que tem um conteúdo bastante importante para eles. E os jovens senadores que né, participaram aqui do programa, inclusive, eles têm tido muitos bons resultados na vida deles, né? Além desse do que a gente viu que foi eleito, né? Tornou-se político. O que mais que eles têm feito? Nós temos 2 estudantes que participaram na edição de 2016 do ano passado, um estudante de Rondônia e o outro do Pará. Os 2 foram selecionados por universidades nos Estados Unidos. Então, isso é um ganho para o projeto, e eles atribuem esse sucesso, essa maturidade alcançada ao jovem senador, né? Apesar de ser uma semana, que a gente considera que é um tempo curto para a gente poder passar todo o papel institucional do Senado Federal, é uma semana bem produtiva, bem intensa e que a gente consegue realmente marcar a vida desses estudantes, não só desses 2, como de todos os estudantes que vêm aqui a Brasília representando os seus estados e o DF. A gente até tem, eles 2 também gravaram com a gente quando estiveram aqui, vamos dar uma olhadinha.
Eu cresci ouvindo isso, que o meu estado tem a pior educação do Brasil, mas eu sempre tentava olhar a parte positiva. Eu tenho muito orgulho do meu povo, sabe, de ser de lá. O jovem passou muito tempo fora da política durante a ditadura militar e nós lutamos tanto por esse espaço de atuação que a gente não deve deixar isso para lá. É interessante que os dois, né, assim, estão bem interessados mesmo na realidade daqui, agora vão ter essa oportunidade, então, de estudar fora, inclusive, né? Eles também ganharam bolsas para custear enquanto estão lá? Como é que foi isso? Eles se inscreveram, são processos seletivos muito difíceis e cada experiência que esses jovens têm com trabalho voluntário, com cursos e concursos que eles participaram, tudo isso conta. E, sem dúvida, o jovem senador, a participação deles nesse concurso e no programa, contribuiu para que eles fossem aprovados e conseguissem essas bolsas de ensino nessas instituições que estão entre as melhores dos Estados Unidos e do mundo. E é interessante porque esses jovens falaram para a gente, né, no período em que eles estiveram aqui, que da intenção, do interesse deles em estudar fora, mas de voltar para o país. Voltar para o país e contribuir, né, para o crescimento. Um deles, inclusive, falou que tem interesse em projetos de desenvolvimento, né, comunitário e tal. Então, é muito interessante ver que eles têm essa oportunidade e possivelmente vão voltar assim mais preparados para assumir posições de destaque e liderança na sociedade brasileira. Então, querendo trazer alguma coisa de volta, né? E o próprio programa, assim, conta para lá também de participar dessa experiência e também prepara eles, né? Assim, essa própria, as redações, as coisas que eles vão aprendendo aqui nesses cursos, né? Assim, o que mais que eles fazem enquanto eles estão aqui? Então, além de participar das atividades legislativas, né, tomar posse em plenário, eleger a mesa jovem, trabalhar nas comissões, nós fazemos uma programação cultural, né? Sempre que eles vêm a Brasília, nós marcamos uma visita ao Palácio do Planalto, ao STF, realmente para eles poderem perceber a diferença, né? Qual a diferença do legislativo, do executivo, do judiciário, que eu acho que nós achamos que isso é parte também do processo do exercício da cidadania. Que sempre tem um jovem senador que é aqui do DF, mas os outros vêm de bastante longe, né? Assim, a oportunidade de conhecer aqui mesmo, né? Como funciona tudo, né? A gente tem, inclusive, mais uma estudante que essa é daqui do DF, que ela ganhou também um prêmio, que ela deu um depoimento enquanto estava aqui, mas depois ela ganhou a Olimpíada de Neurociências, tirou 3º lugar, né? A Isabelle. Vamos ver o que ela disse enquanto jovem senadora. A gente escuta muitas pessoas dizendo: a gente não vai fazer isso porque não faz diferença, eu sou só eu sozinho. Mas eu acho que depois daqui, a gente tem essa sensação de que a gente pode realmente mudar alguma coisa. Isso é bem interessante. Vocês percebem isso no contato? Eles mudam de pensamento? Sim, muitos chegam aqui primeira vez em Brasília, primeira vez no Senado Federal e sem saber exatamente o que vão encontrar. E a partir do momento em que eles começam a ter contato com os servidores, com os próprios senadores e ter essas experiências, é muito comum ouvi-los dizendo: puxa, não sabia que era assim, não sabia que tinha tanto trabalho aqui para fazer e que era tão complexo chegar a um consenso, né? Porque nas comissões eles têm que discutir ideias diferentes e eles começam a perceber e contam isso para a gente. Nossa, é muito difícil chegar numa ideia que contemple todas as opiniões e que realmente a gente possa ter a certeza que vai beneficiar a maior parte das pessoas, né? Então, eles saem daqui com uma visão bem distinta, bem mais aproximada da realidade, assim, em relação a como é esse processo, né,
como você cria um projeto de lei e a dificuldade que isso representa. E saem daqui também motivados a fazer a diferença nos seus municípios, nos seus estados. É muito visível isso, né? A diferença que uma semana faz na vida de um jovem. Eu digo que é uma quebra de paradigma, porque realmente eles vêm para cá sem saber o que é o Senado Federal, o que é um poder legislativo, e esse projeto ele consegue, né, em uma semana, realmente mudar opiniões, ter uma consciência política, fazer o exercício da cidadania, e eles voltam para os seus estados mais fortalecidos, né, mais engajados, muitos deles engajados com a política e querendo realmente fazer a diferença nos seus estados. E essa própria experiência de poder propor um projeto, né? Como você chegou a dizer que muitos dos projetos são na área de educação, né? Tem um dos que está na Câmara, inclusive, altera a lei de diretrizes e bases, né? Que tipo de coisa eles costumam propor? Esses 3 projetos que já estão na Câmara são voltados para a educação. O que eu me lembro, tem um que fala daqueles alunos que estiverem em dificuldade, tiverem recuperação, que tenha um projeto de lei que os ajude a superar as notas, outros que ajudem até a ingressar em uma faculdade, ingressar no mercado de trabalho, e um outro que fala sobre a importância de você ter professores altamente qualificados na rede de ensino. Então, esses 3 projetos refletem realmente a parte da educação, né, que é a necessidade que eles trazem para o Senado Federal da realidade dos estados. E a realidade deles mesmo como estudantes, né? E eles vendo como eles podem contribuir, trazer, né, propostas legislativas. Eu agradeço aos 2 a participação aqui no Cidadania e também dou parabéns por esse projeto tão interessante aí para os nossos estudantes e para o nosso país. Obrigado. Obrigada, a gente que agradece a oportunidade. Eu conversei com Márcia Yamaguchi e Aguirre Silva sobre o programa Jovem Senador. Essa entrevista já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV. E você, o que achou desse programa? Nós queremos conhecer a sua opinião e também saber qual assunto você gostaria de ver debatido aqui. Ligue 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 61 999 66 16 16 e faça sua sugestão para o programa Cidadania da TV Senado. Obrigada pela audiência e até a próxima.